E esse é um ponto de vista que diz o seguinte, essa é uma parte da história que às vezes as pessoas, eu acho que elas não estão compreendendo muito bem. Óbvio que a Rússia quis atacar Kiev, quis dominar o país inteiro, mas efetivamente a conquista dessa faixa do sul e do leste, que gera uma verdadeira fragmentação aqui, ela representa sim algo em relação aos próprios acordos de Minsk, então ela tem sim um sentido, vamos dizer assim, ela é uma vitória parcial, tem um sentido de vitória parcial aqui, sim. Então essa é a visão. Para a Rússia. Para a Rússia, tem mesmo. Então isso é verdade. Agora, ó, beleza. Então aí tem uma visão que não é pró-russa do realismo, que diz o seguinte, olha, a Rússia, que é um Estado agressor, mas fez essas coisas. O Estado agressor foi lá e impôs, não é porque tinha risco existencial nenhum, mas é a mesma coisa. Na prática é o Estado, dentro dessa lógica, dessa anárquica, dentro dessas situações que ela conduziu de maneira deturpada, então tudo isso é uma enorme mentira, e ela conduziu dessa maneira. Agora você tem uma outra visão, que é uma visão mais ligada a uma visão um pouco mais liberal do mundo. E como é que ela funciona? Ela é assim, olha, apesar da gente ter esses países que sim, muitas vezes buscam o seu interesse, duas variáveis contam muito. A primeira variável que conta demais é o fato de que existem órgãos internacionais, existem acordos, os acordos comerciais são absolutamente importantes, acordos militares como a própria OTAN, que o mundo ele está organizado em rede há muito tempo. Há muito tempo. E todo xadrez estratégico vem acontecendo em rede também há bastante tempo. E a coisa está estruturada assim. Então essa é uma maneira, um dos blocos. O outro bloco é o seguinte, desse pensamento. Os países não reagem só como um grande monolito, aquilo que é do seu interesse, é como se fosse jogando War. O jogo do War existe, mas é meio bronco essa maneira de ver as coisas, é um pouco bronca. Talvez seja mais complexo que isso. Tem umas sutilezas. Então, por exemplo, um presidente reage também de acordo com as suas percepções, de acordo com o seu perfil. O Trump age de um jeito, o Biden age de outro. Isso muda as coisas. O Bolsonaro age de um jeito, sei lá quem age de outro. Isso muda, tudo isso muda. E quando a gente olha dessa maneira, o que a gente vê? Que o povo ucraniano massivamente vem falando nos últimos anos é que quer ser parte não da OTAN, mas da União Europeia. Existe um alinhamento muito maior dessa população que tem sua autonomia garantida pela Constituição do país, que é um país legítimo, como todos os outros países reconhecidos no mundo, que faz parte de uma série de órgãos internacionais e assim por diante. Esse povo tem muito mais alinhamento com a Europa do que com a Rússia. E, do outro lado, o Putin age muito mais como um líder autocrata que quer impor muito assim a sua maneira, que é bélica, etc., de conduzir as relações internacionais, do que estritamente o interesse prático da Rússia. Porque, eventualmente, em algum nível, o custo-benefício para a Rússia pode ser péssimo disso tudo. Tá? Ela não parece que tá ganhando nada com essa guerra, tipo... Então, é aí que a gente vai chegar. Então, sob esse ponto de vista, é o seguinte, tá bom, então, de fato, pode ter existido uma discussão, existiu uma discussão durante o período de unificação da Alemanha sobre o avanço ou não da OTAN, existiu. Existe todo um debate geopolítico, existe tudo isso. Mas existe a autonomia da Ucrânia de ser o que ela quiser ser. E não tem país nenhum que tem que ficar entrando sabe, nas questões de maneira violenta, porque não é assim que o mundo deve funcionar. Ainda mais assim, quando a gente está falando de lugares, de regiões que há muito tempo não tem uma tensão. É diferente você pegar um lugar onde está uma guerra constante. Cara, isso aqui a gente não tem algo dessa natureza desde a Segunda Guerra Mundial. É muito tempo, são 80 anos sem um negócio como esse. Entende? Não conta as guerras lá no Oriente Médio. Não, tô falando assim, na Europa. Ah, na Europa. Entendi. Entendeu? Então, qual que é o negócio? Quando a gente olha por esse ponto de vista, o Putin não está exatamente atacando só a Ucrânia dentro de uma esfera de interesse estritamente aqui da sua proteção existencial. Não. O Putin está atacando... O Putin está como um autocrata bélico atacando a ordem mundial
que está, por sua vez, respondendo de uma maneira que surpreendeu ele com coesão. De fato, tem uma mega coesão, da OTAN, boa parte do mundo, todas as empresas saindo da Rússia. Você entende? O embargo envolvendo Suíça, que não se envolve em nada, Singapura. Então, ou seja, tem um movimento forte e organizado. E quando a gente vai ver, acima de qualquer coisa, existe uma enorme violência, porque o povo ucraniano deve ter direito de determinar o seu futuro. Então, essas são as duas visões distintas da coisa. Dos dois lados eu tenho que falar, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então, eu acho assim, a gente tem que olhar e ver, tá, o que está em jogo? Não está em jogo só o que é essa guerra. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.